vou falar do mimimi agora. Para e escuta aí que eu quero saber sua opinião sobre isso. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito e eu estava fazendo um exercício esses dias num curso que eu fiz, um exercício que o professor fez no curso, no meio do curso, né? Pra gente fazer em dupla. E aí eu fiz com uma colega pra gente trazer um discurso social que nos fazia se sentir mal. E aí ela trouxe o discurso que fazia se sentir mal, deu exemplo, contou uma história e depois eu fui dar exemplo, fui contar a história com relação, qual é a história que estava por trás desse incômodo que eu estava falando. E aí, que é sobre o mimimi, uma coisa que me enche a paciência, que eu não tenho mais paciência para ouvir essa coisa de mimimi que as pessoas falam, todo mundo posta isso nas redes sociais. Pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, terapeutas, mil por aí, e coaches, né? Aquelas pessoas que trabalham com o coaching. E aí é coaching e coachee. É uns nomes estranhos que em qualquer outro momento eu posso explicar, mas não agora, pra gente não perder o foco. E aí, e eu estava trazendo nesse exercício com a colega, falando sobre isso, assim, o quanto que me incomoda esse discurso de que tudo é mimimi. Se a gente fala de algum sofrimento, é mimimi. Isso é a cara principalmente dos coaches. Eu sou coach, mas é uma coisa que me incomoda, porque assim, não dá pra gente olhar pro sofrimento do outro e dizer que é mimimi, eu acho até falta de respeito. E aí os coaches que me desculpem, mas essa é a minha opinião, a minha opinião pessoal, a minha opinião profissional enquanto psicoterapeuta, enquanto psicóloga. Eu acho que às vezes quando as pessoas postam sobre mimimi falando de uma forma até agressiva, na minha opinião, eu considero desrespeitoso e desumano. Não vou mentir, e vejo que o efeito que esse discurso tem nas pessoas do lado de cá, dentro dos consultórios de psicoterapia, quando eu converso com algumas colegas e quando eu paro para olhar o que minhas pacientes estão falando, eu percebo que isso tem um efeito muito ruim. E aí, às vezes, a pessoa está achando que está fazendo um serviço de utilidade pública e muitas vezes está fazendo um desserviço para as pessoas quando elas colocam o sofrimento das pessoas e a expressão do sofrimento como mimimi, como um mero mimimi. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa hoje que me chamou a atenção foi que uma paciente falou assim, que estava falando sobre coaching e coach, com uma amiga, que ela falou assim, não, tem uma coach que eu confio, que eu acho que fala alguma coisa que eu confio, assim, que eu acho que tem um discurso que tem a ver com as coisas, assim, que ela acredita. Que ela falou, tem uma coach que é minha psicoterapeuta, que sou eu. E aí eu fiquei observando, assim, o quanto... E ela trouxe isso, que fez diferença para ela, ser alguém que tem formação em psicologia, porque, assim, a gente precisa entender que cada um tem seu tempo e que também as pessoas precisam expressar seu sofrimento. Ontem, meu pai estava falando disso, de que alguém falou num vídeo, que chora. Eu falei assim, quando eu tô com muita fome, se eu chegar em casa e não tiver nada pronto, eu tiver que fazer, me dá vontade de sentar e chorar. E ele falou, mas esse comportamento infantil, fulaninho falou desse comportamento infantil, que esse é um comportamento infantil, é se comportar como criança. E aí eu subi nas tamancas e disse, qual é o problema de se comportar como criança? Claro que a gente não vai fazer isso o tempo inteiro, porque existem formas mais assertivas da gente se comunicar, mas às vezes quando a gente não sabe o que fazer, é uma forma que eu acho que funciona naquele momento, pelo menos num minuto em que a gente sente, a gente expressar isso. Se é para chorar, sentar e chorar. Se é para se descabelar, sentar e descabelar. Depois respirar fundo e ver o que é que eu vou fazer com isso, o que é que eu vou fazer com essa situação. Não estou pregando o mimizismo, que todo mundo tem que ficar no mimimi e tá tudo bem. Tá tudo bem porque a pessoa vai fazer se ela quiser, eu faço também, qual é o problema? Mas a gente expressar a nossa dor, nosso sofrimento é importante que você entenda isso. Eu ouço muitas pessoas, até pessoas conhecidas, amigas, além dos pacientes, né, dos clientes que eu trabalho, que falam disso, eu me sinto mal porque eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo sair do lugar, e aí ficam dizendo que a gente tem que sair do lugar, tem que sair da zona de conforto, tem que sair do mimimi. Ninguém tem que nada, e eu já falei isso em outro vídeo. Tudo bem, é minha opinião, mas não é só minha opinião pessoal, é minha opinião profissional também, porque
falam por aí nas postagens de redes sociais, em vídeos no YouTube, que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que parar com esse mimimi e começar a agir, passar para ação. Beleza. E a pessoa faz o que com esse sofrimento que ela tem? Com essa situação dolorosa que ela vive ou que ela viveu, mas que ainda é presente na vida dela. Ela engole, ela finge, porque o que eu vejo é que muita gente às vezes começa a fazer algum tipo de trabalho com algum profissional da área de desenvolvimento humano, que não é da área de psicologia, e a pessoa começa a se obrigar a fazer coisas que não dá conta. Quando a bomba estoura, a pessoa vem pra gente trabalhar a bomba estourada, porque a pessoa deprimiu, porque a pessoa teve uma crise, porque a pessoa não tá bem, aí a pessoa vem pra gente remendar os pedaços, juntar os caquinhos junto com a pessoa. Não tô falando que somos salvadores da pátria, tá? Haters chatos que adoram falar coisas nos canais e nas redes sociais de psicólogas e psicólogos para encher o saco. Não estou falando nenhuma coisa nem outra, é um vídeo rápido que não dá para falar tudo, mas o que eu quero dizer é que a pessoa tá no mimimi, eu falo mimimi, né, que para quem não entende, esse termo mimimi surgiu para dizer quando a gente reclama, ai, porque isso, porque a vida, porque não sei o que, ai, porque eu não consigo, aí a pessoa diz que é coitadismo e quer ficar no mimimi, ai, meu Deus do céu. Mas ninguém fica nessa situação, faz esse tipo de coisa, reclama da vida, faz o mimimi, ninguém faz isso à toa, isso tem um porquê. Claro que tem aquelas pessoas que têm um padrão que só fazem isso e não fazem nada, mas isso também tem um porquê, é uma história, isso foi construído na vida da pessoa. Claro que a pessoa, ela participa dessa construção, mas isso tem uma história, isso não acontece por acaso. E a gente precisa ter respeito pelas histórias das pessoas, pela história da pessoa, pelo que a pessoa viveu. Porque se a gente não consegue ter respeito pelas pessoas e pela história delas, a gente não tem respeito por nossa história. Eu já vi muitos coaches e outras pessoas que trabalham com desenvolvimento também ficarem no mimimi ou disfarçarem o mimimi, mas que no fundo tem mimimi também. E assim, qual é a utilidade de você se forçar a fazer uma coisa que você não tem suporte interno suficiente para bancar aquilo, para encarar aquilo e para seguir mantendo aquele comportamento, aquela decisão que você tomou. Tomar só a decisão que você acha que tem que ter, sem você ter suporte, você não vai conseguir manter aquilo, ou aquilo vai oscilar muitíssimo. Então é o que muitas vezes os pacientes não entendem. Chegam porque assistiu um vídeo de não sei quemzinho lá da C das quantas no YouTube e disse que tem que sair da zona de conforto e a pessoa está se cobrando, se forçando e adoecendo porque não consegue sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é uma construção, assim como permanecer e ter entrado na zona de conforto é uma construção. Sair da reclamação e do mimimi é uma construção, assim como foi começar a reclamar e ficar na reclamação. Então, não é simples assim. E quando a gente cobra só do outro, só faz cobrar, sem perceber se a pessoa tem recurso para aquilo, recursos internos, emocionais e psíquicos, eu estou mais atrapalhando do que ajudando a vida da pessoa. E só de ouvir que tem que, não vai ajudar a pessoa também, porque ela não vai conseguir fazer só porque alguém disse que tem que. Então vamos baixar a bola, vamos descer do saltinho, vamos com calma nas coisas. Se você é profissional da área de desenvolvimento pessoal, começa a ficar atento e atenta com isso, isso é muito perigoso. Eu já ouvi relatos de gente que fez algum tipo de processo com alguém e depois foi inventar de fazer determinadas coisas que deu errado, porque a pessoa não conseguiu sustentar aquilo. Então precisa ser sustentável. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. E se você é uma pessoa que já entrou nesse discurso, comece a observar, você tem suporte interno suficiente, tem recursos emocionais e psíquicos para você promover uma mudança e sustentar essa mudança para que ela seja contínua e permanente na sua vida? Será que dá já para fazer isso? Ou você precisa trilhar um certo caminho para você conseguir fazer isso com tranquilidade? Esse foi o desabafo de hoje. Esse foi um desabafo hoje, um vídeo de desabafo, porque eu tô cansada dessa história de mimimi, porque é muito fácil a gente falar que os outros estão no mimimi. Quando é com a gente sabe reclamar, que é uma beleza. Então, me diz o que é que você acha disso, se você concorda com o pessoal que fala que reclamar é mimimi, ou se você acha que a gente às vezes
tem motivos para reclamar, ou mesmo que não tenha, a gente precisa reclamar para expressar, para botar para fora aquilo que incomoda. Me diz o que é que você acha aí. E a gente continua no outro vídeo, depois, quem sabe eu gravo outro continuando esse vídeo, sei lá. Vamos ver por aí como é que vai ser a repercussão, o que é que você acha disso aí, e ver o que é que vem de perguntas, o que vem de compartilhamento de experiência, para ver o que é que eu, de repente, decido fazer em outro vídeo. Então, até mais. Tchau, tchau.